Eu quero ser breve, mas eu quero falar com vocês algo que tem uma ardência no meu coração nesses últimos dias. Eu sou apaixonado por ferramenta. Eu viajo às vezes para o exterior e minha mulher fala: cara, você é o único que eu conheço que viaja para trazer chave, máquina, e eu fico procurando ferramenta para trazer. Eu amo. Quem aqui, seja franco comigo, já apertou um parafuso com a faca? Levante a mão. Quem aqui já utilizou uma fita crepe para isolar um fio? Levante a mão. Quem aqui já pegou uma faca para cortar um pedaço de pano? Levanta a mão. Pois é, praticamente todo mundo. E provavelmente você só fez isso, mesmo sabendo que não era a ferramenta adequada, porque não tinha a ferramenta adequada à mão. É quase impossível apertar um parafuso com uma faca, com a precisão que se faria com a chave correta. Provavelmente quem fizer isso não vai ter nem precisão e provavelmente não vai ter durabilidade, vai ser só um paliativo. Estar num evento como esse é ficar atento a todas as ferramentas que você pode levar daqui e utilizar na hora correta, na hora que você necessitar. Eu confesso que já recebi aqui algumas ferramentas para utilizar. Algumas eu nem preciso no momento. Aliás, tem ferramenta na minha casa que eu nunca nem usei, mas se eu precisar, eu sei que ela está lá. Com a ferramenta adequada eu consigo resolver mais rápido, com mais precisão. Eu quero mostrar hoje uma história para vocês, e é algo que se aplica bem ao momento que estamos atravessando. Nós vamos, na verdade, ver 2 Crônicas 29, a partir de fazer algumas observações anteriores a esse texto, e aí eu vou discorrer aqui rapidinho sobre as fases de alguém que deseja resolver um problema. Mas eu quero lembrar, 2 Crônicas 29 conta a história do início do rei Ezequias assumindo o trono com a morte de seu pai Acás. Mas eu queria voltar um pouquinho antes disso e olhar para o bisavô de Ezequias, Uzias. E depois de Uzias veio Jotão, depois de Jotão Acás, e depois de Acás, Ezequias. E cada gestão dessa que passou pelo povo de Deus deixaram marcas. Jotão foi alguém, por exemplo, que decidiu andar num caminho reto enquanto o povo se corrompia. Quando nós começamos a olhar a história do povo de Deus, ela é repleta de altos e baixos. Mas eu quero mostrar a você a história de um moço de 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, era filha de Zacarias, e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, como tudo que fizera Davi seu pai. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor. 2 Crônicas capítulo 29, você está com a Bíblia aí. Se não tiver, lê em casa, até porque eu não sou obrigado a ler tudo. Mas preste atenção em mim um pouquinho, porque eu queria conversar com você sobre esse moço, Ezequias. Pensa num camarada que praticamente pegou uma bomba na mão. O pai de Ezequias, Acás, foi um cara tão ruim que você sabe que defunto não tem defeito. É muito difícil você ver alguém falar mal de um defunto, até porque o pobre coitado não pode se defender.
certo? Mas quando eu olho a morte de Acais, o texto diz que resolveram que não ia enterrar ele no túmulo dos reis de Israel. E olha que estava todo mundo morto. Ninguém ia reclamar da presença dele. Mas chegaram à conclusão que o cara foi tão ruim. Ele fez aliança com o rei da Síria. Mas pensa num cara que fez besteira, faliu. Pensa na falência do povo de Deus. Acais fez tudo de ruim. Não bastava que o povo já estava sofrendo ao longo. Agora na gestão de Acais, olha só, quando ele não tinha mais o que dar como donativos, como dádivas, como presentes do povo, ele pegou dos príncipes. Quando acabou dos príncipes, ele entrou na casa do Senhor e pegou os utensílios que estavam lá e deu de presente. Se não bastasse, importou deuses da Síria para fazer adoração em Jerusalém, dizendo que como a Síria estava vencendo, provavelmente por causa dos seus deuses, ele trouxe os deuses de lá para cá e foi adorar. Pensa num cara que fez besteira. E sabe o que mais é interessante? É que tem alguém crescendo, vendo tudo isso, e esse alguém é Ezequias. Ezequias cresceu vendo invasões, humilhações. Ezequias cresceu vendo seu pai baixar a cabeça ao domínio dos assírios, dos arameus, ao domínio dos sírios, dos assírios e de tantas outras nações. E esse menino cresce nesse ambiente vendo derrota. Mas ele vai nos dar uma grande lição de vida. E eu quero falar uma coisa para você. Eu não sei o ambiente que você foi treinado, eu só sei o Deus que pode direcionar a sua vida. Se você quer uma muleta para se escorar, para justificar seu fracasso, sua dor, suas perdas, faça. Ou então, querido, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu gosto da história de um cavalo que caiu num buraco. E tentaram tirar o cavalo, mas não dava para tirar o cavalo. O buraco era meio apertado. Então, um homem muito penalizado com a situação do cavalo, era na beira de um barranco. Ele disse para um de seus funcionários: vamos fazer meio que um duto aqui na terra, e vamos ficar lá em cima, e vamos jogar a terra dentro do buraco, que aí a gente mata o cavalo de uma vez só. Enterra ele, mas pelo menos ele sofre menos do que ficar dias aí para morrer. Os dois foram lá para cima, começaram a cavar, jogavam a terra no duto, e o duto ia caindo dentro do buraco. Depois de algum tempo, o patrão falou para o funcionário: vai lá ver se o cavalo já morreu, porque não quero nem ver. O cara foi lá. Quando ele olhou, quem é que estava quase saindo do buraco? O cavalo. Todas as vezes que a terra batia nas costas dele, ele fazia assim, ó, e ela caía no chão e ele subia. E jogava a terra e ele sacudia, e ele subia. E jogava a terra e ele sacudia, e ele subia. E jogava a terra e ele sacudia, e ele subia. Isso, igual o pessoal do louvor aqui. Então, escute só. Vou falar uma coisa para você, meu filho. Deixa o povo jogar terra, sacode, meu filho, pisa em cima e vai em direção ao seu futuro. Eu olho para Ezequias, eu vejo ele pega um reino sem dinheiro, a família tudo destruído, não tinha exército, não tem nada, caiu na mão do Ezequias. E aí eu vejo algumas coisas muito legais no texto, como eu disse, depois você lê no capítulo 29, 2 Crônica, para quem gosta de ler Bíblia. Para quem não gosta de ler, não vai ler mesmo, então não vou nem falar de novo, porque se você não gravou da primeira vez, não é agora que vai gravar. Preste atenção. Ezequias cresceu vendo tudo aquilo, todo aquele ambiente. E nesse ambiente o pai dele morreu. E agora ele assume o trono. Ele tem dinheiro, me ajude aí, sim ou não? Ele tem um exército, sim ou não? As nações vizinhas têm medo dele, sim ou não? Não, todo mundo já ganhou dele.
E agora Ezequias assume o trono. E ele faz uma coisa muito especial. E eu vou ler rapidinho com vocês no capítulo 29 de 2 Crônicas, porque vale a pena depois você olhar em casa. Presta atenção o que esse moço diz aqui, porque é preciosíssimo. Verso 8: Por isso veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao escárnio, como vós estás vendo com vossos próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres, por isso estiveram em cativeiro. Preste atenção, porque Ezequias vai fazer algo muito especial. Ele vai fazer uma leitura do que está acontecendo. Ele dá uma observada no que está acontecendo, e o povo que ele está administrando é um povo que perdeu a credibilidade, tem um problema com autoimagem, com autoestima. É um povo que não tem recursos financeiros. As nações zombam deste povo. Ele faz uma observação de onde ele está. E na nossa vida, se você deseja mudar ou fazer alguma coisa nova, tudo parte de uma avaliação de onde você está. Avaliou onde você está, está satisfeito, está tudo tranquilo, é só fazer o looping para fazer a manutenção. Agora, se você olhar onde está e não gostar de onde está, você vai precisar decidir se está a fim de sair de lá. Porque tem gente que sequer é capaz de fazer uma visão sincera de onde está. Tem gente que está com problema com dinheiro, mas continua comprando. Está com problema no casamento, mas continua negligenciando. Os filhos estão caminhando para onde não deve, mas finge que não está acontecendo nada. Está com a dorzinha, mas bota a mão em cima e diz: não estou sentindo, não estou sentindo. Quando vê, vai morrer. Se você não se conscientizar que precisa de uma mudança, dificilmente você vai mudar. Então ele faz uma leitura. A situação não está boa. Se está bom para tu, meu filho, faça uma manutenção e bola para frente. Se não está, Ezequias diz algo muito precioso. Ele diz, verso 10: agora eu estou resolvido a fazer uma aliança com o Deus de Israel para sair de onde eu estou. Eu não estou afim de ficar aqui. E se eu estou afim de sair daqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele diz: eu vou fazer uma aliança com o Deus de Israel. Mas o posicionamento dele é extraordinário, pois ele diz: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Chamou os sacerdotes e os levitas e diz: santificai-vos e ajuntai na praça oriental. E vos diz: tirai do santuário toda a imundícia. Preste atenção. Ezequias está tomando uma postura, e eu gosto disso. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor. Porque quem quer mudar não muda amanhã, quem quer mudar, muda hoje, muda agora. Tem gente que diz: eu vou mudar, mas não muda nunca. Só olhar a vida da pessoa. Pastor, eu vou emagrecer quando? Deus é que sabe. Pastor, eu vou trabalhar quando? Quando tiver disposição. Meu casamento vai melhorar quando? Sabe, parece aquela musiquinha. Mas quando será o dia da minha sorte? Sei que antes da minha morte, eu sei que esse dia chegará. As pessoas sem propósito. O cara está olhando, ele diz: esse troço está ruim. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma aliança com Deus para me sair desse buraco, porque os nossos pais apagaram as lâmpadas. Se eles apagaram as lâmpadas, o que eu vou fazer? Eu vou acender. Eles fecharam a porta. Se eles fecharam a porta, eu vou abrir. Eles não queimaram incenso, então eu vou queimar. Eles despediram os sacerdotes e os levitas, eu vou empregar, mas eu vou fazer tudo diferente. Porque às vezes, para mudar de vida, é só a gente olhar a burrice dos outros. Você nem precisa ser muito burro. É só você olhar para a orelha do vizinho. Sim. Só você olhar a burrice. Eu acho magnífico. Ele olhou e falou: por que a gente está aqui?
Bom, nós estamos aqui porque o papai e a mamãe vacilou. Essa tradução é minha, vou sair da João Ferreira. Papai e a mãe deram mole, viraram as costas para o Senhor, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso. E por causa disso nós estamos onde estamos. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você quer ser vencedor de verdade? Traga a Deus para a sua vida. Porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas a Bíblia não diz que o cara não pode ganhar o mundo. Diz que ele pode ganhar o mundo, mas corre o risco de perder a alma. Mas nós podemos ganhar o mundo sem perder a alma. É disso que eu estou afim. Entendeu? Porque tem gente que acha que para ganhar o mundo tem que perder a alma. Pô, que parada é essa? Eu não troco, não. Eu estou afim de ganhar o mundo sem perder a alma. Entendeu? Ah, pastor, mas para ganhar o mundo não tem que perder a alma? Tem não, filho. Dá para ganhar os dois. Você pode vir nesse mundo, viver uma vida muito ruim e depois ir para o céu. Sim ou não? Sim ou não? Sim, lógico, tem gente que vai vir aqui e vai viver uma vida ruim e depois vai para o céu. Oh meu Deus, que beleza. Tem gente que vai vir aqui e vai ter uma vida muito ruim e depois ainda vai para o inferno. Sim ou não? Claro que tem, ué. Um povo que vai sofrer aqui vai sofrer lá. Esse dia o cara falou comigo assim, pastor, o cara é meio perigoso assim, um cara meio vida torta. Aí falou comigo meio bravo, falou assim, pastor, eu vim para ir para o inferno, ou ser parceiro do Satanás. Eu falei, meu filho, no inferno tu é um mocinho. O Satanás vai te lascar lá. Ele achou que ia para lá para fazer parceria com chifruto. Pra você ter noção, o diabo é tão ruim que ele é chifruto sem ter mulher. Escute aqui, meu filho. Dá uma olhadinha aqui. Eu preciso que você preste atenção. Esse camarada, ele está a fim de mudar de vida. E a melhor maneira de mudar de vida é trazer Deus, porque ele já identificou que o povo está onde está porque está sem Deus, meu filho. Isso é uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos. Porque esse dia eu estava preparando uma mensagem para falar de visão, e eu comecei a lembrar sobre fogo. E eu sou da roça, e a roça mudou muito nos últimos anos. Compraram o direito de piscar dos vagalumes. Não tem mais vagalume na roça. A companhia elétrica comprou. As coisas mudaram muito, mas a luz era algo extraordinário na roça. Por quê? Porque a vida praticamente acabava quando escurecia. É ou não é? Os nossos ancestrais eram assim. Escureceu, a vida acabou. Todo mundo se esconde para se proteger. Sim ou não? Até o homem descobriu o fogo. Quando ele descobriu o fogo, menino, deu uma ajuda. Ele acendia o foguinho criava uma luminosidade que lhe permitia ter um estilo de vida, ainda que fosse bem pequeno, mas ao redor da fogueira. O máximo que ele poderia ir a alguns metros. Até que ele descobriu a tocha, e a tocha lhe permitia ir um pouco mais além. Mas depois tinha que voltar ao redor da fogueira. E aí ele descobriu o combustível, o azeite, o óleo. E agora, de posse de uma lâmpada, enquanto ele tivesse combustível, ele seria capaz de romper as trevas. Hoje nós vemos pessoas, e é isso que estamos vendo em conferências como essa, desde quando eu comecei a participar, que a proposta é tirar as pessoas ao redor de uma fogueira que limita seu estilo de vida, sua capacidade de raciocínio, e fazer com que essa pessoa consiga caminhar um pouco mais. Quantos aqui, depois de uma primeira conferência, ou depois de ouvir algumas mensagens, não saíram daqui com uma tocha? Mas outras descobriram o poder do combustível. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem tem combustível vence as trevas. Quem tem combustível, certo? Sua trajetória se torna intransponível. Eu olho para a vida deste moço e eu vejo alguém que aprendeu a viver de uma forma diferente. Ezequias faz uma leitura de onde ele está. Ele faz uma leitura de por que ele está ali. Nossos pais viraram as costas. E ele diz, o que eu preciso fazer para que isso mude? Ele diz, eu vou fazer o contrário
do que meus pais fizeram. Eu vou abrir as portas do templo, eu vou restaurar a adoração, eu vou acender as lâmpadas, eu vou queimar o incenso. Nós vamos adorar a Deus. E é isso que ele começa a fazer. É nesse ambiente que esse moço começa a mudar a sua história. É verdade. As pessoas provavelmente que olham para esse momento não vê nada expressivo. O que está acontecendo em Jerusalém? Que movimento é esse? Um povo que está precisando de dinheiro, que está precisando de soldados, que está precisando de tanta coisa, e esse camarada restabelece o culto? Pois é isso que ele faz. Logo depois, ele chama o povo para celebrar a Páscoa. Ele diz a todas as tribos: venham para cá e vamos celebrar a Páscoa aqui, vamos lembrar, vamos mexer na memória do povo, para que o povo se lembre daquilo que o nosso Deus já fez, porque Deus não muda. Muitas vezes, queridos, em meio a batalhas atuais, nos esquecemos de vitórias passadas. Em meio a crises atuais, esquecemos o que Deus já fez, como Ele operou. Quando Ezequias chama o povo a celebrar a Páscoa, na verdade Ele está querendo trazer à memória do povo a grandeza de Deus, o que Deus era capaz de fazer. Mas isso é algo apenas interno. Ele novamente regulamenta as ofertas. Ele faz tantas coisas interessantes, Ezequias, porque ele tem um propósito: a mudança de vida, a mudança de um reino que já vem mal, não é de hoje. Quando nós nos deparamos com essa gestão, eu olho para o capítulo 32 desse texto, e o texto diz assim: depois desta fidelidade, dessas coisas, veio Senaqueribe, rei da Síria, e cerca Jerusalém com o propósito de conquistá-la. É muito confuso nós olharmos um rapaz de 25 anos de idade que tenta fazer tudo certo, e depois que ele está ajustando todas as coisas, um dos reis mais poderosos da época junta seu exército para pelejar contra Ezequias. O pai de Senaqueribe é Tiglade, um rei poderoso e já falecido, como também já faleceu Acais, pai de Ezequias. A diferença é que no palácio da Síria, aquele menino chamado Senaqueribe cresceu vendo vitórias, cresceu vendo riqueza, cresceu vendo conquistas. E no palácio em Jerusalém cresceu um menino chamado Ezequias, vendo derrotas, vendo humilhação, vendo tristeza. Mas sabe o que me encanta em Ezequias? É que ele é capaz de distinguir o que as pessoas estavam fazendo e o que Deus é capaz de fazer. Eu olho para um rapaz novo que entende perfeitamente e sabe separar o erro das pessoas e o mover de Deus. Ezequias é alguém que quer trazer Deus de volta, e depois que traz, um dos homens mais poderosos traz seu exército com o propósito de sitiar Jerusalém. Ele não quer invadir, ele quer criar um estado de sítio, eliminar os recursos internos e ver o povo se render. É a humilhação mais uma vez. E é nesse momento que Ezequias chama o povo e diz o seguinte: não vos espanteis com a multidão que com ele está, porque com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. O texto nos impulsiona que este rapaz, ainda novo, está chamando o povo a ver algo invisível, a acreditar em algo que não está diante dos seus olhos. O que eles conseguem ver é um exército da Síria, e apenas isso. Mas Ezequias está dizendo que tem algo diferente agora com eles. Deus voltou para o meio do seu povo, e Senaqueribe está do lado de fora. Ele manda uma carta para ser lida, uma carta desmoralizando e descredenciando Ezequias e suas decisões. Ele diz: não é Ezequias um rei,
que expulsou todos os deuses e deixou um só. Eu queria lembrar a vocês que meu pai ganhou do pai dele, e nós somos ganhadores, não é de hoje. E quem é o Deus de vocês para livrar vocês das minhas mãos? E Ezequias está ouvindo tudo aquilo, chama o povo e diz: calma. Eu imagino o cara falando: calma, gente, calma, não vos assusteis por causa da multidão que está com ele. Não, tem um conosco que é maior do que eles. Com ele está o braço da carne. Eu gosto de Ezequias por quê? Primeiro porque ele fez tudo que podia. Quando você vai em Jerusalém hoje, você pode olhar o muro de Ezequias. Uma das coisas impressionantes é você ver a construção deste muro, ainda que esteja nas ruínas. E ele tem algumas particularidades. Este muro que fora construído, ele é feito de todo tipo de pedra, desde aquelas maiores às pequenininhas, e de modo extremamente desorganizado, o que indica que foi uma construção feita rápida e por todas as pessoas. Por menores que elas fossem, elas lançavam pedras para construir, para formar um sistema de defesa. O que Ezequias está me mostrando nesse texto é o seguinte: tem coisas que nós vamos resolver com nossas mãos, com nossas forças, com a nossa mente, mas tem coisas que as mãos, a mente não resolve. O que resolve é o joelho, é falar com Deus, porque o Eterno ainda continua no controle de todas as coisas. O que você pode resolver com suas mãos, trabalhe, estude, se dedique, vá com afinco, mas tem coisa que as suas mãos não vão resolver. Então dobra o joelho e fala com o Eterno, porque o Eterno resolve. Só não resolve se não quiser. Até porque tem gente que pensa que Deus fala assim para tudo. Não. Lembra quando o Samuca estava orando por causa do Saul? Lembra? Que Deus falou assim: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado para que não reine? Enche o teu vaso de agente, desce, dá um pulinho na casa do Jessé, o belemita, porque lá já escolhi um novo rei. O Saul se lascou, pronto. Foi mais ou menos isso. Ok? Porque Deus também fala não, não. O Jeremias estava orando e Deus falou: Jeremias, segura a onda. A Maria falou assim: meu filho Jesus, eles não têm vinho. Jesus falou: mamãe, ainda não é chegada a minha hora. Valeu? Pode ir lá para a cozinha, deixa comigo. Está tudo sob controle. Que maravilha. Ele também fala não. E você acha que vai falar sim sempre para você? Senhor, eu queria casar com aquele moço. Deus fala: não, filho, aquele é tralha. Vai atrás de outro. Não, mas eu já estou com 28. Aquele que vier a mim de maneira nenhuma o lançarei. Fala: vai devagar, filha. Deus também fala não, não. Não, Deus fala não. Você sabia que Deus fala não? Ele fala espera. Ele não vai de propósito, como fez com Marta e Maria. Ele falou para o mensageiro: a doença do Lázaro não é para a morte não. O mensageiro falou: beleza. Quando o cara chega, Lázaro já morreu. Eu imagino o cara avisando a Maria: Marta, chorando o que, Marta? Lázaro, sério? Não sabia que Jesus brincava com esses troços, não. Lázaro, cara, não vou nem falar nada não, porque sim. 4 dias depois chega ele. Sabe aquele rostinho que tem que passar óleo de peroba em Betânia? O Tomé nem queria ir, estão querendo matar a gente lá. A patota de Jesus. Jesus chegou, Marta já foi logo abrindo o coração: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O dia que eu chamei o senhor para fazer o lanche, foste na hora. Agora que precisava, chega com 4 dias de ato. Mas olha só, eu gosto de Marta porque Marta fala algo preciosíssimo. Ela diz assim: mas eu bem sei que tudo aquilo que o senhor pedir ao Pai, Ele te conceder. Marta está falando: meu irmão morreu, estou chateado, estou aborrecida, mas estamos juntos.
Aí Jesus falou: Marta, manda chamar Maria, que eu nunca vi mulher para gostar de ficar sentada igual Maria. Oportunidade, Maria sentou, devia casar com Eli, que morreu sentado. Você está rindo, mas o assunto é sério. E Jesus demorou de propósito, sim ou não? Sim ou não? Sim, porque só dá para fazer coisa grande na vida de quem se tem grandes relacionamentos. Gente, olha só. Lembra quando o ladrão está morrendo? Jesus falou assim: ainda hoje estarás comigo no... Lázaro morreu tem quantos dias? Está onde? Provavelmente no paraíso. Ô gente, pedir um cara para voltar do paraíso para Betânia, tem que ser muito amigo mesmo. Eu imagino Lázaro lá, tomando uma Coca-Cola no céu. Os teólogos de plantão morrem, mas eu estou na CN, falo mesmo. Eu imagino Lázaro lá, tomando um sorvete, uma Coca-Cola, assistindo Netflix. E ele escuta uma voz: Lázaro! E Lázaro falou: não. Eu conheço essa voz, hein? E pensa um anjo falando: ô Lázaro, Jesus está chamando você. Lázaro deve ter falado: só vim passar o carnaval aqui, 4 dias, né? Já estou voltando. Escute uma coisa preciosa demais aqui, querido. Só se pode... Deixa eu falar uma coisa para você. Você está sendo muito perseguido? A intensidade da sua perseguição pode estabelecer o nível da sua missão. Entendeu? Se você está sendo muito pressionado, perseguido, porque Deus está a fim de fazer coisas grandes na tua vida. Se você não está sendo pressionado por nada, seu ministério é de Zé Ruela. Nossa, pastor, mas todo mundo fala de mim e me persegue, eu não posso fazer nada, que está todo mundo de olho em mim. É uma grande nuvem de testemunha. Isso é bom, meu filho, é todo mundo tomando conta da sua vida. Por quê? Porque tem coisa grande. Pastor, ninguém olha para mim. Menino, sei o quê? O crente invisível? Então não reclama não. Então ele demora, e às vezes a gente não entende. O que eu estou vendo é o Senaqueribe está lá, o Ezequias fez tudo certinho, e está o Senaqueribe com aquele exército grande. Aí no verso 20 do capítulo 32, Ezequias chama o profeta Isaías e diz: Isaías, chega aí, maluco, a chapa esquentou. O Senaqueribe mandou uma carta aí falando de mim, falando de Deus. Eu estou a fim de falar com Deus, porque eu não posso fazer mais nada. O cara é bravo. Já viu as armas dele? Não vai rolar, Isaías. Essa turma aqui, eu não tenho material bélico. Então vamos falar com o Eterno. Os dois ajoelham. Gente, se tem uma coisa que você tem que ter, é gente que ora contigo. Tu tem que ter gente para orar contigo, para orar por você, para expulsar os demônios da sua vida, da sua mulher, da sua sogra, dos seus filhos, esses demônios, onde estiver, os demônios. Você tem que ter gente que ora. Eu tenho gente que brinca, que me diverte, que manda piada para mim, que conta história engraçada, mas eu também tenho o povo do manto. Eu tenho um povo do incrível, do sobrenatural. Tem gente que fala assim: ô Cláudio, eu falo: oi, sonhei com você essa noite, segura. E eu falo: então manda de cabeça para baixo, para ficar mais fácil de receber. Tem que ter gente que ora, gente doido, gente que vê saída onde não tem saída. Você tem que ter gente assim, meu filho. O Ezequias chamou Isaías e falou: Isaías, vamos falar com o Eterno? E se sou eu confesso a você, se sou eu ia falar com Deus assim: Senhor, vim falar com o Senhor aqui que eu fiz tudo certinho. Papai pisou na bola, apagou, acendi, fechou, eu abri, fiz tudo direitinho. Agora está o Senaqueribe aí nervoso, querendo arrebentar eu aqui. Ele falou um montão de coisa de mim, eu nem ligo, mas o que ele falou do Senhor,
Olha, não estou querendo influenciar nada não, mas se eu sou o senhor... Ai, não deixava não, falou que o senhor não é Deus de nada, que o pai dele ganhou todo mundo. Não sei não, hein? Se sou eu, mas não sou o senhor é que decide. Isso é fantástico. Enquanto os dois estão orando, Deus pegou um anjo. Quantos anjos? Quantos? Um. E falou: Senaqueribe está lá arrumando encrenca com o Zequias. Está conversando aqui eu e o Isaías. Não, Pulinho lá, filho. Vai sozinho para não ter fogo amigo. 2 anjos vai matar quem não deve. Na verdade, vai um só. Um anjo, Você está com medo de quê, filho? Um anjo. Deus dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Você está com medo de quê? Tem poder nos céus para nos dar vitória, amém? Fala assim. O anjo chegou, menino, mas pensa no anjo assim, estilo Neo do Matrix. Pensa. O anjo chegou matando. Esse anjo não veio do céu, veio do Rio de Janeiro. Eu não sei de onde. Mas o anjo chegou, mas chegou arrebentando a boca, matando, chefe de grupo de extermínio, o anjo, e ele foi matando. E sabe o que é a ordem que o anjo recebeu de Deus? Só mata valente. Por quê? Porque se morre todo mundo, gente, a fama do povo de Deus estava ruim. Então, se morre todo mundo, quem é que faz a propaganda da vitória? Os covardes. Propaganda é a alma do negócio, gente, é marketing. O que Deus falou? Mata valente, covarde deixa vazar. O anjo fazia assim, ó. Quem encarava morria. Quem fugia salvava. E o anjo vai! E corre para lá e corre para cá e morre aqui. Menino, os caras chegavam lá nas nações assim, ó. Aí, maluco, sabe aquele pessoal lá do Zequias? Rapaz, que esse cara não tem exército, não tem dinheiro, nem família eles têm direito, irmão. Mas tem um maluco de um anjo lá, meu irmão. O anjo está em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Um anjo. E alguém deve ter dito, fala sério, um anjo só? E o cara deve ter dito, irmão, se tem 2 eu não venho. Era um anjo só, enquanto matou ali eu corri por aí. O texto diz, depois você lê no capítulo 32, que as nações vizinhas, os reis, pegaram riquezas e foram contar com Zequias. Ô Zequias, falei com o Senaqueribe, não se mete com Zequias. Zequias é um cara, é assim que as pessoas falam quando Deus te dá vitória. Eu sabia que você ia ganhar, sabia que a sua história ia mudar. É ou não é? A história é a mesma. Olha só, o pessoal falava, Zequias, gente boa. Eu trouxe uns presentes aqui, não é nem para tu, esse é para o chefe do anjo. Está lá escrito, trouxe presente para o Senhor. E também trouxe uns negócios aqui para tu, porque tu é assim com... Queremos todo mundo tranquilo, em paz. Paz sem fim. Queremos uma paz duradoura. Vou falar uma coisa para você, igreja. Sai daqui, é o seguinte. O que der para resolver... Abre porta, acende lâmpada, queima incenso, celebra a Páscoa, oferta, constrói muro,
tapa a fonte, chama a gente para estar perto de tu e deixa o capiroto se levantar. E o que você podia fazer com as mãos, você resolveu. E quando as mãos não resolvem? Vai para a madrugada, filho. Conversa com o Eterno, fala: Senhor, fiz tudo que podia, agora não posso fazer mais nada, só apertar o botão para ver se a luz vermelha não é do Batman, é do sangue de Cristo aí do tudo. Age meu favor. Ô gente, vou falar uma coisa para você. Sabe qual é o problema? Não há muita coerência no estilo de vida de algumas pessoas com Deus que elas estão andando. Nós temos que melhorar esse troço, entendeu? Mostrar para esse povo, porque o povo está afim. Eu estava vendo o Lucinho falar aqui, ele podia falar até amanhã de manhã que a gente escutava, porque é maneiro. Então, eu nem vi o negócio lá do filme, não. Que ele falou, como é que é o nome do filme? Vingador. Não vi, não. Ele falou que quem não viu é do outro mundo. Ele implicou comigo muito, chamou eu de Papai Murphy. É que eu sou um homem puro, não gosto de vingança. Eu podia agora, podia, mas não vou por causa do meu brilho. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Gente, o povo está querendo ouvir. Pode trocar de pregador aqui, sobe JB, a gente termina esse negócio amanhã de manhã e ninguém vai. Porque o povo quer ouvir Deus, o povo quer estar perto de Deus. Mas só que não dá. Tem uns troços ruins fora daqui para mudar. Isso. Olha para sua casa agora e pensa nas coisas ruins que está lá. Ficou seu marido, um cunhado seu, aquela sogra que veio direto do Butantã para a vida da senhora. Aquilo é toxina pura. Mata os outros de dentro para fora. Tá rindo desse mesmo. Ô gente, isso é extraordinário. Vir numa conferência dessa e poder sair daqui, porque está na hora de ir embora. Podia durar para sempre? Não podia. Não podia. E não vem, vem aqui falar. Eu quase não prego de tanto que eu cantei. E cantei pro final, já tá. Vou pregar agora mesmo, gente. As pernas já estavam assim, ó. Não tô mais na idade de cantar assim, não. Tem pulmão para isso, não. Não é? A bicicleta aqui, meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem poder. Mas isso aqui é maneiro, olha só. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos embora, levando tudo que recebemos aqui, para colocar em prática lá fora. Eu termino dizendo a você, lembra Jesus libertando o peladão, que eu falei dele? O gadareno, o cara que andava pelado, tacando os outros, se ferindo. Jesus encontrou com o demônio, falou: sai dele agora, vaza. O demônio falou: nós pode entrar nos porquinhos? Ele falou: nos porquinhos pode, manda bala. Os porquinhos suicidas, se suicidou na água. Chegou o pessoal que cuidava dos porquinhos, falou: cadê os porquinhos que estavam aqui? Alguém falou: matador de porquinho ali. Empurrou os porquinhos. Quase 2.000 porquinhos. Aí falaram para Jesus: o senhor pode ir embora das nossas terras, o matador de porquinho? Aí o ex-endemoniado falou assim: dá para eu ir com o senhor aí? Jesus falou: não vai rolar, filho. O barco já está lotado de nó cego. Não é verdade? Fala o seguinte: vá para a sua casa, vá para os seus, vá para a sua casa e vá para os, vá para a sua casa e vai para os, e leve a Torá e pregue para ele. E leve o Pentateuco e pregue para ele. E leve os evangelhos e pregue para ele. Não. Jesus disse para ele: ó, vai para a sua casa, porque eles sabem quem você era, mas eles não sabem quem você é agora, depois que eu entrei na sua vida. Vá para a sua casa e mostra para ele quão grandes coisas fez o.
E como ele teve misericórdia. O cara só foi para cá, não levou nenhum livro para ensinar. Eu imagino o cara chegando vestido, segundo o texto, e o pessoal falando: menino, lá vem o... guarda as coisas aí, as facas. O maluco vem aí, ó. Pensa ele chegando, gente, ó. Para a direita, para a esquerda, minha frente, do outro lado. E aí, gente? E aí, ó? Pois é, tudo bem? Boa tarde. Mamãe, papai, e aí, galera? Beleza? Ah, mas você não era doido? Pois é, querido. Encontrei alguém mais doido que eu, que quis me transformar. Eu nem queria voltar, queria com ele, mas ele falou: já tem gente ruim demais aqui, vai para sua casa. Que lá também tem gente ruim que precisa mudar. Ô, gente, o que esse povo está esperando não é o que nós vamos falar, é o que nós estamos a fim de viver com Cristo. Saia daqui para viver com Ele o sobrenatural. O povo está cansado de palavras. Fica de pé, fica de pé. Eu estou aqui, já zerei um negócio aqui. Fecha seus olhos, pode fechar que ninguém vai pegar nada seu. Eu sou do Rio, mas estou com o microfone na mão. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Fecha aí, poxa. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu nem sei se podia fazer, mas eu estou com o microfone na mão. Depois eu resolvo com o bispo. Esse evento está acabando e o bispo JB não pode ir com você. O Lucinho não pode ir com você, eu não posso ir com você, mas tem alguém aqui que pode. O Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma pergunta muito rápida, e é bem rápida mesmo, porque eu sei o quanto vale uma alma. Se nessa noite você está aqui e você deseja voltar para os caminhos do Senhor, recebê-lo pela primeira vez, talvez você veio de outro estado, mas está desviado e diz: ah, mas o que eu vou fazer? Toma a decisão aqui, e quando chegar lá no seu estado, caminhe para uma igreja séria, próxima à sua casa. Mas eu não posso deixar de perguntar a você, nesse ambiente tão espiritual, tão gostoso, nessa noite você gostaria de voltar para os caminhos do Senhor, recebê-lo pela primeira vez? Se tem alguém nessa noite que quer tomar essa decisão, levante sua mão onde você está, e eu quero orar por você. Se tem alguém. Tem alguém aí? Levanta a mão. Isso, tem gente aí, ó. Faz o seguinte, eu preciso que seja rápido, rápido. Você que levantou sua mão, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Só quero fazer uma oração por você. Sai do seu lugar e vem para cá, vem para aqui, ó. Eu quero aqui na frente. Vem cá, campeão. Sua alma vale mais que o mundo inteiro. Pode vir para cá. Essa é uma noite de salvação. Isso aqui, ó. Isso, é isso aí, meu irmão. Glória a Deus, vem para cá. Se essa é sua noite, se tem alguém aí em cima, ó, pode descer e vem para cá. Isso, traz aqui, ó, coloca aqui na frente. Vem para cá, é isso aí. Glória a Deus, vem para cá. Isso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levanta a mão assim, ó. Isso, vem para cá. Todas as cadeias, todos os grilhões caem por terra. Você é livre. Livre. Vem para cá, querido. Isso, ninguém quer te constranger, ninguém quer te expor. É o Espírito Santo. Olha quanta gente. Tem mais alguém aí atrás? Faça sinal para me te esperar aí rapidinho. Tem alguém que desceu aí? Sinalize para mim. Não? Cadê? 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 Glória a Deus. Bispo, vem para cá. Cadê ele? Glória a Deus. Ainda dá tempo para você. Cadê? Tá? Tem alguém aí? Faça assim, ó, para a gente esperar. Isso ali, ó. Meu amigo, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer as oportunidades que Deus tem me dado, as oportunidades que Deus tem te usado para me oferecer.
e ser participante disso tudo, ouvir e poder transmitir, para mim é algo muito gratificante. Eu tenho absoluta certeza que hoje não deveria estar em nenhum outro lugar que não fosse esse, para viver com vocês este momento. Que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua casa, a sua família. E nós vamos estar orando aí com essa turma toda aí agora. O bispo vai estar orando em nome de Jesus. Aplaude ao Senhor e faz barulho, igreja!